Então, Rick Chester é empresário, palestrante e autor dos livros mais vendidos, né? Pega a Visão. De vendedor de água nas ruas do Rio de Janeiro, Rick Chester virou influenciador digital no mundo do empreendedorismo, com 2,5 milhões de seguidores no Instagram. Palestrante, escritor do livro Pega a Visão, A Favela Venceu e Escolha Seu Difícil. Parabéns. Eu fico pensando, quando escreve-se 3 livros, você dormiu? Aqui, ó. Aquela frase descansa em paz é para quando o caixão fecha, tá? Com o coração batendo e o pulso pulsando, vai produzir. Essa galera precisa de produção. Ou seja, né? Não dormiu. Vamos sair com a frase do Raul aqui em Santiago, né? Tem que acreditar, né? E não desistir. Nosso próximo convidado para compor a mesa, Renê Silva. Deixa o Renê passar, gente. O cachorrinho tá aqui de olho, ó. Ele vai pegar os 6 aí, ó. Vai tirar os 6 do caminho. E é exibido ainda, ó. Já tinha visto isso aqui, Rick? Então, novamente, uma salva de palmas para Renê Silva. Criador do Voz da Comunidade. Fundou em 2005 o jornal Voz das Comunidades, veículo de comunicação de favelas do Rio e organização que realiza ações de impacto social para contribuir na diminuição da desigualdade social. Está na lista da Forbes entre os 30 jovens mais influentes do país, foi eleito Carioca do Ano pela revista Veja do Rio, recebeu o Prêmio Mundial de Juventude na Índia e está entre os 100 negros mais influentes do mundo pela organização MIPAD. Agora a pergunta que não quer calar. Você almoça? Você tem tempo para comer? Tomar café da manhã? Gente, uma salva de palmas para o Renê, por favor. Para compor a nossa mesa, Elaine Moura, desculpa, Elaine. Abram espaço para a Elaine ou vamos ter que levar o cachorrinho aí? Eliane Moura, fundadora do Popcorn Gourmet, formada em gastronomia, fundou em 2000 o Buffet Acontece, que tem um irrepreensível histórico de eventos de luxo realizados em Goiás e Brasil afora. Hoje é fundadora da Popcorn Gourmet, que vem transformando a marca em uma bem-sucedida franquia que cresce em ritmo acelerado e que parte para o maior mercado mundial de pipocas, os Estados Unidos da América. Elaine, que isso? Se esse aqui não dorme, esse aqui não almoça, você não almoça, nem janta e não dorme. Nossa Senhora, aí, parabéns. Uma salva de palmas, gente. E vamos dar início, então. Gostaria de passar a palavra para o Rick, por favor. Pega a visão. Tudo bem com vocês? Primeiro, ao saber dos mais de 1,5 milhão de pessoas que tem nessa cidade, e saber que vocês representam essas 1,5 milhão de pessoas, eu vejo que quem perde é quem não veio, né? Porque a potência de Goiânia se encontra sentada em cada uma dessas cadeiras ocupadas aqui. Então, parabéns por ter visão. Amanhã ou depois alguém pergunta, como o fulano conseguiu? Conseguiu naquele dia que eu me propus em estar em um auditório e você estava fazendo alguma outra coisa, como expor favela acontecendo debaixo do seu nariz. Então, muito orgulho de cada um de vocês. Parabéns por estar aqui. Eu gostaria de pedir que o pessoal pudesse tomar os assentos para a gente fazer a nossa última conferência da noite. A gente sabe da ansiedade de algumas pessoas em jantar, em ir embora, mas eu vou ter que usar as suas palavras, né? Quem está perdendo não é quem está aqui em cima, quem está perdendo é quem está indo. E essa é a grande oportunidade do que a gente vem falando desde o início da abertura da programação.
que essa é a maior feira de empreendedorismo da América Latina. Então, a oportunidade que vocês têm aqui e a oportunidade que temos todos nós de aprendizado e de troca de experiência é única. Então, vamos aproveitar cada momento, né? Renê, por favor. Opa! Boa noite. Bom, primeiro é um prazer estar aqui em Goiânia, voltar aqui em Goiânia. Já estive aqui em outros momentos, já tinha sido convidado até por alguns amigos que estão aqui na frente, a Thay, né, o Rick e o Abner também. E exatamente o que o Rick acabou de falar aqui, né? Quem está aqui com certeza vai conseguir aproveitar e absorver. Eu não consigo enxergar todo mundo, porque tem umas luzes aqui bem na nossa cara que não dá para enxergar quem está lá atrás. Se fosse possível, as pessoas que estão mais distantes ficarem mais próximas, para a gente acho que é melhor também, para a gente olhar para um lugar específico, para não ficar tão espalhado. Se o pessoal lá de trás puder chegar um pouco para frente, acho que ajuda bastante aqui no nosso campo de visão e até mesmo para a nossa interação aqui durante essa noite, que é um painel super importante, né, que a gente está falando de ascensão social através do empreendedorismo, né, como isso acontece, de que modo isso acontece, a partir das diferentes visões que a gente tem nessa mesa aqui hoje. Então, mais uma vez, obrigado, Expo Favela de Goiás, pelo convite. Fico honrado de estar aqui podendo, de alguma forma, compartilhar um pouco dessa história. Gostaria que a Elaine também se apresentasse, por favor. Obrigada, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Estou vendo minhas pipoquinhas espalhadas aí. É uma honra. E é uma honra representar a minha terra. Falar que eu sou goianiense e que a Popcorn Gourmet é uma marca 100% goianiense. Então, a gente precisa valorizar os filhos da terra. Muita gente pergunta se veio de fora, se veio dos Estados Unidos, se veio do Rio de Janeiro, se veio de São Paulo, porque viu lá. E nasceu aqui. É uma marca que nasceu em Goiás e a gente tem muito orgulho de levar o nome de Goiás através de uma franquia, potencializar o empreendedorismo feminino. A gente, cada dia, fortalece mais. A gente fala de muita clareza de políticas de diversidade e inclusão na prática, não é na plaquinha bonitinha que fica na parede da indústria, mas a gente vive isso na pele. E é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Nesse sentido, vamos chamar o nosso mediador, Preto Zezé. Já entra se apresentando. Uma salva de palmas, gente. Preto Zezé, presidente do Conselho da CUFA, é uma das maiores lideranças das favelas brasileiras, presidiu nacionalmente e globalmente a CUFA, Central Única das Favelas, até março desse ano. Além de ser empreendedor de destaque, produtor artístico e musical, escritor e ativista brasileiro. Bom, nesse caso aqui, ele nem tem tempo de beber água, né? Tô igual esse cachorro aí, não pode ir no banheiro, não faz nada. Então, let's go, babies, hasta la Gente, vista. em primeiro lugar, aqui é só grande elenco, né? Que é Champions League, subir o sarrafo do negócio. A gente viveu durante um tempo, uma época em que... Porque esse nome empreendedorismo é muito novo. Quando a maioria de nós começou, esse nome não existia. Na verdade, criaram um conceito novo das coisas que a gente fazia e o nego começa a dar título. Geralmente acontece assim. A gente cria as coisas, alguém cria um termo e tal e sai vendendo. Essa onda veio e, mesmo assim, vocês continuaram protagonistas do próprio processo. Que muitas vezes a gente acaba ficando em segundo plano, alguém vai falar, vai explicar. E tem uma coisa que eu acho que é massa aqui no envolvimento de cada empreendimento de vocês, que é... Nunca o protagonismo de vocês ficaram coadjuvantes no processo. Sempre o protagonismo foi de vocês. Qual foi a estratégia para manter isso? Aí vale para os três mesmo, porque eu acho que cada um teve uma experiência diferente, que deve ter tido em algum momento aquela situação em que alguém quis se apropriar, que alguém quis falar para você, dizer como você fazia. Muitas vezes gente que nunca nem fez nada, mas estava querendo ensinar muita coisa para nós. Bom, primeiramente é importante todas as pessoas que estão nessa sala aqui só permanecer na sala quem de fato estiver nela de corpo e alma, né?
Então, enquanto tiver... tem alguém que não está aqui dentro. Então, a favela precisa se unir no sentido de um ouvir o outro até que a ser um seja a voz. Então, essa visão tem que estar entre todos nós. Importantíssimo isso para a gente. Primeiro, nós somos da época do trabalhar por conta, né, Zezé? Nós já somos lá de trás, né? Na nossa época não tinha essa parada de empreender, é o que você acabou de falar. Eu trabalhava por conta. A gente começou para colocar comida na mesa, é isso, né? É uma coisa que eu falo muito, que está até lá no meu livro. Bill também fala isso. Quando eu chegava na minha casa com... A minha mãe ficava mais feliz em ver eu chegar com uma verdura do sacolé que eu tinha vendido do que com um boletim com nota azul. Então, a gente trabalhava para ajudar em casa, trabalhava por conta e transformaram essa parada em empreendedorismo e a gente continuou fazendo. Só que é difícil para caramba chegar onde a gente chegou. A gente tem que ser realista nisso. É mais difícil se manter depois que chegou. E é mais difícil ainda continuar crescendo depois de se manter. E a gente conseguiu chegar nesse lugar. De tanto se cansar de alguém querer ditar o que era para a gente fazer, né? Então, a gente foi pegando a coisa e falou, cara, eu vou trilhar esse caminho, nós por nós mesmos, tentar entender o processo, passar a fazer a coisa acontecer e mostrar que nós somos voz, que a gente não tinha voz, a gente não tinha espaço como esse aqui. A gente não tinha há 30 anos, porque eu sou velho, tá, galera? Eu tô com essa carinha de velho aqui, mas eu sou bem mais velho do que vocês imaginam. Então, há 30 anos atrás, isso aqui era impensável, isso que nós estamos fazendo aqui. Não dava. A gente ia ter uma sala de escola pública que já era lucro para a gente, mas que era ditado o que eles queriam que a gente aprendesse. É como se te falasse, você pode ir até aqui, daqui para lá nós não vamos te contar, não. E ninguém falou com a gente sobre negócio, sobre educação financeira, sobre gestão das emoções. Ninguém falou com a gente sobre nada do que nós tivemos que aprender na Tora lá atrás e começar a fazer. Então, nós começamos a trilhar um caminho e falar, pera, essa linha imaginária que vocês imaginaram, nós vamos começar a passar desse negócio aí. E aí começamos a invadir, né? E aí fomos invadindo a rua primeiro, depois fomos invadindo os bancos com conta bancária, depois fomos invadindo as livrarias com livro, fomos invadindo fumbaria, e fomos tomando essa parada, e a galera passou a falar, opa, esses caras existem, e agora já passaram a nos escutar, né? Porque já é o lucro da parada. Primeiro assim, ninguém nos notava, até que nós nos notássemos, depois passaram a nos notar, mas olhava de cara feia ainda, depois passaram a nos notar com respeito, e hoje nos ouve. Então, o fato de estar dentro de um auditório desse, bonito desse jeito aqui, sendo voz, é passar por todo esse processo até chegar no momento de pegar o microfone e falar. Só que quando esse momento chega, aí você já tem que ter muito preparo, né? Porque o pior que pode acontecer para a gente é a oportunidade de chegar antes do preparo. E aí é onde a gente tem que se policiar. Até onde nós estamos nos preparando para quando chegar a sua hora de pegar o microfone. Porque é muito fácil, hoje em dia, é muito fácil você viralizar alguma coisa e surgir. Mas se você não estiver muito preparado, você se dissolve numa velocidade muito maior do que quando a panela de pressões subiu. Então, você pegar uma Forbes, igual o Renê pegou, alcançar os números que eu alcancei, isso não é simples acontecer. É possível? É possível, mas não é simples. Só que se a gente não está preparado, a gente já tinha sumido muito tempo. Então, a ideia não era empreendedorismo, era trabalhar por conta. Quem entendeu trabalhar por conta e passou a estudar aquilo, sobreviveu, porque tem um processo antes de viver, a gente tinha que sobreviver. Sobrevivemos ao trabalhar por conta, alcançamos o empreendedorismo, mas é continuar na condição de aprendiz para continuar crescendo. E usar o sentido de ser voz com toda a humildade do planeta, entendendo que nós não começamos nada e não estamos terminando nada, nós só estamos no meio, nós só somos quem estamos com o bastão na mão hoje. A ideia é eu pego o bastão, melhoro o bastão e repasso o bastão. Então, é ter responsabilidade com esse bastão, para quando chegar a nossa hora de repassar, alguém lá na frente ter muito orgulho e falar, cara, lá atrás o Rick contribuiu para caramba na época dele. Porque não tem essa do Rick é o cara, eu sou bom na minha época no que eu faço. Mas daqui a pouco eu estou passando, então pode ser que alguém que esteja sentado aqui pegue esse bastão e vai dar continuidade nessa parada depois. Então a responsabilidade é segurar esse bastão e passar ele com mais qualidade do que nós recebemos, essa é a visão. É isso aí. E na comunicação, Renê Silva, como é que mantém um protagonismo com tantos veículos de comunicação? Porque tu meio que foi um acidental, que depois virou natural, que depois virou referência, que depois começou a se espalhar pelo Brasil e começou... Existe um marco antes e depois na comunicação de favela, e aí também não é, como o Rick falou, a gente está nesse momento, mas no momento que você esteve, você definiu uma forma que os meios de comunicação olhavam para a favela e passaram a ter que olhar de maneira diferente, ou a não ter somente para a sociedade a versão que os meios de comunicação davam. Tinha que ver também o que a favela estava falando dela mesma.
Muito boa a sua pergunta, Zezé. Principalmente porque quando a gente olha para o Voz das Comunidades, né, um veículo de comunicação das favelas do Rio de Janeiro, quando ele surge a partir de uma necessidade, quando a gente não se enxerga mais olhando para grandes veículos de comunicação. Eu abria o jornal, ligava a televisão, ligava o rádio e sempre via a favela sempre da mesma forma, sendo noticiada através de violência, tráfico de drogas, mortes, né? Tudo de ruim que existe dentro da favela é a pauta que a grande mídia, na maioria das vezes, publicava. E, com isso, obviamente, isso acaba criando um comportamento da sociedade. Se você só mostra que a favela é isso, a sociedade, como um todo, que nunca pisou numa favela, não tem noção de qual é a realidade da favela, vai pensar que, de fato, a favela é só isso e acabou. Você vai ver num filme, você vai ver, né, o Tropa de Elite, você tem exemplos de filmes que você mostra aquela realidade da favela. E aí eu comecei a pensar, como que eu posso fazer, o que eu posso fazer para mostrar um outro lado da favela? Que a favela é um lugar de potência, que a favela é um lugar de resistência, que a favela é um lugar de talentos, é um lugar de cultura, é um lugar de ausência do poder público, na maioria das vezes, seja estadual, federal, municipal, todas as esferas possíveis, e ausência de participação e de inserção até mesmo das empresas, né? Não enxergam ali como negócio, vê ali como um lugar de pobreza, miséria, coisas do tipo, né? Isso estou falando quando o Voz surge em 2005. Hoje a gente já teve muitos avanços, obviamente, com a CUFA e com diversos movimentos que acontecem pelo país, mas ainda é um desafio muito grande quando a gente olha para isso. E o mais curioso, Zé, quando a gente fala de protagonizar, né, e, ao mesmo tempo, ter um outro espaço que é protagonizado, que no início muitas pessoas, né, até confundiam muito, Renê, Voz, e crescer junto, né, esse é um grande desafio. O Rick falou aqui sobre o negócio não é só você crescer, é você se manter e você ainda continuar crescendo, né? Como que você faz para inovar? Como que você faz para continuar investindo, crescendo, expandindo, para que outras pessoas conheçam e reconheçam o que você está fazendo e que possam seguir o seu exemplo e fazer também? Então, são esses desafios que a gente lida diariamente, né? Eu gostei da brincadeira que a MC fez aqui no início, né? Sobre, você não tem tempo de comer. Acaba sendo isso. Hoje a gente foi, eu, Neuzinha, o Raul, né, meu irmão, nós fomos almoçar, era 4h30 da tarde, né, nessa correria toda de corre para lá, corre para cá, faz isso, faz aquilo, a gente acaba, né, se perdendo nesse tempo todo. Mas quando a gente surge com Voz de Comunidade, a gente quer mostrar exatamente isso, que a favela é um lugar de potência, a favela é um lugar de resistência e menos de violência, como mostram, né, os veículos da grande mídia. Pode crer. Elaine, você é uma mulher que o negócio já estava vivo há um tempo. E aí veio a pandemia, né? Já era difícil você ser a protagonista e continuar existindo, se estabelecendo e, como o Rico falou, continuar. Diante da pandemia, como foi os desafios aumentaram? Como foi as suas estratégias para sobreviver essa virada de tempo que aconteceu com a pandemia? Foram vários desafios. Primeiro que nosso negócio de franquia, ele estava dentro de shoppings e aeroportos. E foram os primeiros a fechar e os últimos a reabrir, né? Então, não só a gente como franqueador foi penalizado, mas os nossos franqueados também. A gente fala que a gente passou um inverno muito rigoroso. E aí a primeira atitude que eu, como empreendedora, tive foi de olhar para o meu franqueado, aquele cara que acreditou na minha marca. E eu estava nos Estados Unidos, a gente está abrindo fábrica lá, estava bem no auge de implantação de fábrica, fecha tudo, eu não consegui embarcar para o Brasil. E aí eu gravei um vídeo muito para falar para os meus franqueados que a gente estava no mesmo barco. E a gente ia juntos sair daquele momento. Então, a gente começou a fazer reuniões online. A primeira atitude foi: esqueçam taxas, vocês não têm nada para pagar agora. Sobrevivam, façam o melhor que vocês conseguem fazer e tentem preservar os empregos. Então, a gente ficou muito potente no delivery.
e a gente começou a vender muito para o delivery. Eu tinha acabado de assinar um contrato com a Nestlé, lançando um sabor alpino, e era véspera de Páscoa, então estava tudo muito preparado, a gente com quase 10 toneladas de pipoca pronta, que venceriam em 60 dias, dentro da minha fábrica. E aí eu fiz um vídeo com a minha filha, super despretensioso, e mandei para os meus amigos, assim, esse ano não comprem ovo de Páscoa, comprem pipoca gourmet, deem de presente pipoca gourmet. Esse vídeo viralizou, e a gente vendeu todo o estoque. E a gente produziu escondido na nossa fábrica, porque estava tudo fechado. E aí a gente, enfim, a gente se redesenhou. E a gente aprendeu, depois disso, que a gente precisava estar em multicanais. A gente não podia estar só no shopping e no aeroporto. E aí a gente aprendeu a ir para supermercado. A gente até se encontrou em São Paulo, dentro de uma política de diversidade que a gente cobra muito Carrefour. A gente tem o nosso produto no empreendedorismo afro, cheio de cobranças, cheio de exigências, dentro de todo o cenário que todo mundo consegue enxergar. Eles estão num ambiente de reparação desse histórico, e a gente está empreendendo ali de olho nessas políticas para ver se elas realmente vão ter uma mudança sensível. E a gente topou levar o nosso produto para o supermercado, envasar o produto para o supermercado, ser muito mais forte no delivery, ser muito mais forte em e-commerce, e sair dessa zona de conforto, olhar a potência que é esse nosso produto e que ele poderia estar em multicanais. Pode crer, eu vou continuar contigo vindo de lá para cá agora. Quando a gente vê aqui a palavra social e empreendedorismo na mesma frase, e ascensão fazendo a ligação, a gente viveu uma época, pelo menos eu venho de movimento social desde a década de 90, início da década de 90. E dificilmente a gente falava em ascensão, em dinheiro, em economia, em negócio. Pelo contrário, uma pessoa que faz social falar de dinheiro é uma pessoa vendida, mercenária, que queria se aproveitar da miséria. Hoje a gente não ouve muito disso quando a gente vai falar que nós estamos ganhando dinheiro ou fazendo negócio com a nossa própria luta. Você enfrentou um pouco dessa discussão, porque eu estou vendo que agora está mais fácil falar de diversidade como forma de melhorar o negócio, conselho, né, pensar um produto mais sustentável. Mas na nossa época, se você... Primeiro do lugar que a gente vinha, primeiro da origem que a gente da cor que a gente tem. Essas cores não são ligadas à ascensão e negócios, né? Então, você enfrentou um pouco esse conflito também, e aí já estende para o René e para o Rick também, como foi a experiência dele ao cruzar o social que era feito com a economia. A gente tem vários termos novos aí, né, que estão na moda. Empreendedorismo é um deles, mentoria é outro deles. São todas situações que já existiam lá atrás, mas que a gente chamava de outro nome. Eu comecei a empreender com 12 anos de idade. Eu comecei a empreender, meu pai resolveu que a gente ia morar num sítio, uma menina de 12 anos, doida para ficar aqui na cidade, e meu pai colocou a gente lá no meio da roça. E não tinha rede social na época, entregando um pouquinho a minha idade. E aí a minha forma de fazer rede social era fazendo doces das frutas do pomar da minha casa e presenteando os meus vizinhos, porque eu queria fazer amizade naquela comunidade. E aí meu pai começou a reclamar que eu estava gastando muito açúcar. Sou neta de cozinheiros, sou apaixonada por cozinha, sempre adorei cozinhar. E aí eu comecei a vender esses doces. E aí o bichinho de ganhar dinheiro me picou. E aí eu tive a minha primeira bicicleta sozinha, porque antes era bicicleta compartilhada com meu irmão. Eu venho de ambiente periférico, meu pai semi-analfabeto, eletricista, minha mãe dona de casa. Então, eu tomei gosto, falei, nossa, que legal eu ganhar o meu próprio dinheiro. E aí eu comprei minha bicicleta, eu comprei a televisão do meu quarto, e aí eu não parei mais de trabalhar. Com 15 anos, a gente voltou para Goiânia, e eu peguei as páginas amarelas, aleatoriamente, fiz uma ligação para uma empresa e me ofereci para ser secretária e falei que eu já tinha muita experiência, que eu já tinha sido secretária da autoescola do meu tio, e, na mentira, eu fui contratada. E aí não sabia como é que mexia num fax. Tinha um fax na minha frente, parecia aquele cachorro ali, sabe? Não sabia por onde começar. E aí, muito curiosa, e a minha mãe e minha parceira, porque meu pai não queria que eu trabalhasse, e a minha mãe, muito minha parceira, me apoiando ali nos meus sonhos.
E aí a regra era, pode ir, mas a nota tem que ser alta, não pode tirar nota baixa. Então, aquele desafio, assim, autodesafio diário, de trabalhar, de tirar nota boa, isso me fez crescer muito rápido. Em 2000, com 21 anos, eu abri meu primeiro CNPJ, que foi uma empresa de eventos. E aí foi desbravando. Eu visitava os meus primeiros clientes de ônibus. Eu fiz cartão na impressora, cortando, e me tornei a maior referência de gastronomia, uma das maiores referências de gastronomia aqui em Goiás. Fui chefe no Palácio do Governo, enfim, depois fui estudar jornalismo, depois fui estudar gastronomia, porque eu queria entender mais do meu negócio. E não paro de estudar, não paro de me esforçar para me colocar no lugar que eu estou hoje. Porque não é fácil. É improvável essa menina de periferia, essa menina preta, essa menina que começou sem muito suporte, sem zero empreendimento de terceiros para poder crescer, e foi fazendo doces ainda, com aquela mesma essência de presentear as pessoas com doces, que eu criei um doce autoral. Eu queria só fazer um doce que eu nunca tivesse comido em lugar nenhum, para presentear os meus clientes, meus então clientes do buffet. E aí surgiu o Popcorn Gourmet. Então, de novo, as pessoas se assustam se essa empresa é goianiense mesmo, se é de uma mulher, né? E a gente vê esse ambiente preconceituoso até entre as mulheres. Outro dia, recente, a gente estava numa reunião falando de negócios, e uma mulher falou que, na próxima reunião, que eu levasse o meu marido, que ia dar mais credibilidade para o que eu fosse falar. E eu não preciso levar meu marido para vender a minha empresa, para ter hoje mais de 50 franquias, para ter uma fábrica nos Estados Unidos, para estar abrindo uma indústria em Portugal. Eu nunca precisei de levar meu marido para nenhuma reunião dessas. Inclusive, muitas das mulheres estão fazendo sem marido. A maioria. E aí, Renê? Como foi na hora que começou a entrar o dinheiro, o cash, falar do dinheiro? Porque até, eu lembro que o Bill falava para mim, numa época que o Bill estava preparando para comprar um apartamentinho ali bem perto da Cidade de Deus. E ele ficou naquele dilema, porra, mas se eu sair da favela, como é que eu vou fazer? Porque, né, tempo da roupa de sair, né, Rick? A gente ficava com aquela vergonha, assim, não tinha roupa e rezava para pegar aquela roupa. Agora a gente tem algumas roupinhos, sapatinhos a mais, você usar muito, o pessoal acha que você está ostentando, né? Então, como é que foi fazer essa mixagem? Ao mesmo tempo também não se perder com o dinheiro que entrava, mas ao mesmo tempo falar assim, que também nós vamos fazer economia aqui a partir desse negócio social. Bom, eu comecei muito novo também, né? O Voz das Comunidades surge quando eu tinha 11 anos de idade. E desde essa época, a minha veia empreendedora, ela sempre aflorou muito, até mais do que o próprio jornalismo. Eu sempre queria ali, quero fazer esse jornal crescer, né? Sempre pensando o que eu poderia ali contribuir com a comunidade, mas ao mesmo tempo que eu pudesse mudar um pouco a realidade das pessoas que moram dentro desse espaço. Então, através de anúncios de comerciantes locais, né? O primeiro momento que eu tive contato com dinheiro, com permuta, né? O primeiro momento que eu tive contato com isso tudo foi quando eu tinha 12, 13 anos de idade. E a gente não tem educação financeira, então a gente não sabe assim, o que gastar, e como usar, o que é lucro, o que é investimento, né? Sempre fica essa dúvida toda ali. E eu, uma criança, claramente, com 11, 12 anos de idade, tendo que lidar com isso, aprendendo a lidar com isso na prática, foi muito curioso, porque eu não tinha os mesmos interesses, por exemplo, dos meus amigos, que ficavam lá jogando bola, namorando para lá e tal, cá. Eu queria fazer aquele jornal acontecer, eu queria fazer aquele projeto ali acontecer de alguma forma, e isso fez com que eu, através do próprio jornal, começasse a conhecer outras pessoas que também já tinham mais acessos, né? Empreendedores locais, pessoas locais. Comecei a vender coisas. Além do jornal, comecei a fazer doce. Minha avó fazia empada, meu avô fazia doce, bombom, não sei o que. Eu começava a vender. Passava nos bares, passava nos comércios da comunidade, e as pessoas iam comprando. Um menino, compra aí da criança, tal, né? E com isso eu fui crescendo, fui entendendo, né, como lidar com isso. E, para vocês terem uma noção, eu nunca precisei, por exemplo,
pedir, meu avô, minha avó, minha mãe, meus pais, minha família, assim, nenhum dinheiro, porque desde sempre eu já tinha o meu próprio dinheiro ali, e aí eu juntava, colocava num cofre, né? Não tinha ainda a conta bancária. Eu criei minha conta bancária ainda muito novo também. A mãe falou, mas por que você vai? Não, eu quero guardar o meu dinheiro, quero ter o dinheiro lá. E aí eu comecei muito novo. E com o passar do tempo, eu fui entendendo ainda mais, né? Fui crescendo, o jornal cresceu, e eu comecei a ser convidado para fazer palestras, para estar em eventos. E aí isso começou a me levar a um outro status também, né? Com essas palestras, empresas, um empresário, né? Isso tudo me levou para outros lugares e eu comecei a ter acesso a mais dinheiro, né? Comecei a ser contratado, palestras, empresas me chamando para fazer comercial na televisão, jornal, essas coisas. Então isso me levou para outros espaços e eu comecei a pensar assim, cara, o que eu vou fazer com esse dinheiro? O que eu vou fazendo com esse dinheiro? Porque a gente também fica naquela, né? Tá, estamos recebendo 1.000, 2.000, de repente 10, tal. O que faz? Como faz, né? E eu comecei a investir em negócios dentro da favela e fora da favela também, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho uma hamburgueria, tenho um hambúrguer artesanal, fica dentro do Complexo do Alemão. Tenho uma casa de show no Complexo da Penha, o Container, que você já conhece também. Tenho um restaurante na Lagoa, sou sócio de um restaurante na Lagoa, Rodrigo de Freitas. E tenho uma empresa de realização de eventos e de assessoria de imprensas e relações públicas. Então, com isso, eu comecei a crescer, comecei a entender sobre negócios de uma maneira que eu não tinha estudado antes, não sabia antes. Então, fui aprendendo muito isso na prática, fui colocando isso em prática, e hoje, né, quando eu tenho outros jovens, né, dentro da favela também desenvolvendo, eu tento de alguma forma incentivá-los, né? Ontem, anteontem, eu estava na escola onde eu comecei com jornal, lá com 11 anos de idade, fui lá falar com os alunos, conversar, e foi muito curioso, porque as crianças todas falaram, você estudou aqui, você era daqui e tal, e eu fui e falei que eu era dali, e que eles também poderiam conseguir alcançar, né, os seus objetivos, eles poderiam sonhar, ter essa possibilidade de sonhar e acreditar nos seus sonhos, porque na maioria das vezes, nós que somos pessoas negras de favela, principalmente, acabamos sonhando pouco, sonhando baixo, né? Porque muitas das vezes assim, o seu pai, você tem que ser a carreira mesmo, a carreira do seu pai, do seu tio, né? Você segue suas carreiras. Não, você pode ter outra profissão, você pode alcançar outros caminhos. E com isso, muitos professores também foram muito importantes na minha vida. Pode crer. E com certeza hoje ele não tem tanto dinheiro que não cabe nem numa vaca, imagina num porquinho. Rick, você agora é um homem que, você falou que foi para a literatura já foi da palestra, já montou o negócio, ou seja, aquele cara que começou lá atrás, mas imaginaria que iria pelo ambiente da literatura, da consultoria, de ser um homem que fala de negócio em ambiente hostil. Hoje, inclusive, há uma vertente das pessoas questionarem o discurso de empreendedorismo como algo que fragiliza as relações de trabalho, como algo que você quer que o trabalhador se lasque mais e o patrão ganhe menos. Como é? Porque, na verdade, a gente não criou empreendedorismo, a gente se virou, a gente deu nossos pulos, a gente fez o nosso corre. Essa palavra é novíssima agora. E a gente não teve educação para organizar a produção de uma empresa, para saber uma CLT, quanto custa criar uma CLT. Poucas pessoas sabem quanto é que custa uma CLT, na verdade. Às vezes o governante falando que vai gerar tantos mil empregos, eu pergunto, como é que você vai fazer isso, né? Muita conversa. Na tua expertise de negócio, como é que tu lidar com esses desafios, que é você empreender num ambiente em que nós estamos vivendo a informalidade no Brasil. O Brasil é campeão mundial de informalidade devido ao desemprego. Essas atividades acabam levando renda e as pessoas não vão esperar daqui que a economia melhore para a indústria crescer, criar e pá. E, ao mesmo tempo, a gente acaba também trazendo algumas soluções econômicas diante desse contexto. Como é que é enfrentar esse cenário tão desafiador? Porque parece também que o fato da gente estar estável, as coisas não mudam, mas a gente também, mesmo estando estabelecido, enfrenta desafio, enfrenta risco. Tem tombos também, nem tudo é só glória. Sim. Primeiro, deixa eu só pegar um gancho na pergunta que você fez antes, que é como a gente lida com o dinheiro depois que ele chega. Porque, para a gente que vem da comunidade, parece assim, eu ganhei dinheiro, agora eu não posso mostrar que ganhei, não, porque senão passa a ser tirado na minha quebrada. Então, é bem importante falar disso. Eu passei fome, né, cara? Eu comi um bico de banana, broto de bambu, sabambaia,
molho de mamão verde, para não ficar com fome. Teve dia que eu não tenho nem isso e tinha que agradecer por estar vivo com saúde, porque do meu lado tinha um cara que não tinha saúde, então estava melhor do que ele, eu tinha que ser grato àquilo. E aí você pensa, um cara que passou fome, de repente assina um contrato de 1 milhão. Quando eu vi 1 milhão pela primeira vez, eu já até estranhei. Na minha conta lá, 1 milhão, pensei, peraí, a única vez que eu vi 0 na minha conta foi para cá e não para cá, então já deve estar errado esse negócio aqui. A gente já estranha aqui. É muito zero. É muito zero aqui, como é que eu faço? E aí, o pior que pode acontecer para qualquer um é o dinheiro chegar antes da educação financeira e a oportunidade chegar antes do preparo, né? Então, eu acredito muito que eu fui me preparando durante 4 décadas, involuntariamente, para viver o que eu vivo hoje. Porque eu li muito, né, cara? A gente tem a mania de falar que um livro é caro, só que o cara que fala que um livro é caro, ele está falando isso de um iPhone na mão. Então, ele não tem contradição no que ele está fazendo. O cara toma bucanas dentro do Heliópolis, dentro do Capão Redondo, dentro da Rocinha, dentro da Cidade de Deus, e o cara fala que o livro é caro. Não é. O cara está tomando bucana de R$300 a garrafa. Então, não é caro. Ele escolheu o que é caro e o que é barato. Ele escolheu não saber sobre dinheiro, ele escolheu não saber sobre negócio. É uma questão de escolha. Eu comecei a comprar livro em sebo para começar a aprender sobre as coisas. E ainda assim foi muito difícil para mim. Eu tive que suportar 4 décadas de anonimato até lidar com R$1 milhão. Quando chega esse R$1 milhão, aí a minha primeira coisa foi, cara, eu quero comprar uma casa para o meu pai, que se der, no dialeto da favela, se der merda isso aqui, eu dei uma casa para o meu pai. A gente, favelado, fala merda, tá? Mas é porque a gente não faz sala, né? A gente é o que é e pronto. Se eu tiver dado uma casa para o meu pai, eu sou o cara mais feliz do mundo. Meu pai criou 5 filhos, meu pai e minha mãe criou 5 neguinhos do cabelo amarelo dentro de uma comunidade sem ninguém pegar em arma e sem minhas irmãs engravidar na adolescência. Isso já é R$1 milhão na conta. O outro 1 milhão é consequência desse primeiro 1 milhão de que ter tido berço, né? Então, eu não queria ter uma casa, eu queria dar uma casa para o meu pai. Aí depois dei para os meus irmãos, falei, agora eu tenho que comprar meu barraco, né? E aí você fica com aquela preocupação que a minha, do Bill, do Celso, a sua, do Renê, fala, cara, se eu sair da comunidade vão falar que eu mudei. Pô, ganhou dinheiro, já saiu do morro. É assim que funciona a cabeça de alguns, né? E aí você tem que cair a ficha para você que vão falar de você de qualquer jeito. Se você não ganhar dinheiro, vão te chamar de perrapado. Se você ganhar dinheiro, vão te chamar de metido. Funciona assim, vão falar de você de qualquer jeito. Então, não deixa de fazer seu corre, não. Agora, não perde a essência. Não esquece de onde você veio. Não joga fora a sua caixa de isopor, porque o mundo não gira, capota. Então, não sai tirando onda de que resolveu para você, porque o jogo está rolando. Você não ganhou o jogo. Você pode estar ganhando de goleada, mas o jogo está rolando. Então, pode ser que daqui a 1 segundo você precise voltar lá na comunidade que você saiu. E a maneira que você saiu é muito mais importante que como você está, porque dependendo da maneira que você tiver saído, você não consegue voltar. René de favela sabe disso, favela sabe disso, favela sabe... A gente sabe como é que é. A gente não volta. Então, eu não sei que o Rick deu certo quando eu sou aplaudido de pé em Harvard. Eu palestrei em todos os continentes do mundo, eu vendi 11 milhões de cópias de livro. Isso para mim não é dar certo. Agora, quando eu volto a Copacabana, ao vivo, numa live, os caras que estão lá olham para mim e falam, cara, você me representa como objetivo de vida, aí eu sei que eu dei certo. Porque eu voei sem perder a conexão com o lugar onde eu vim. Então, gratidão. Isso é a vitória. Que a primeira vitória é você conseguir chegar. A segunda vitória é você não se esquecer de onde que você veio, porque aquele que não sabe de onde veio jamais saberá para onde ir. Hoje a galera fala, por que você anda com essa caixa? Eu falo, porque eu sei de onde eu venho. Porque eu sei que o jogo não acabou, porque eu sei que está rolando, porque eu sei que o mundo não gira, capota. Eu estava muito preparado, humanamente falando e mentalmente falando, para lidar com esse dinheiro. Eu não estava esperando esse dinheiro na minha conta. Eu não estava esperando. Pô, palestrei em todos os continentes do mundo, está maluco? Um cara que passa a adolescência na Mangueira, no Rio de Janeiro, ele só espera arma, fuzil, igual o Renê falou. O jornal antes do Renê no Rio de Janeiro era tráfico de droga no Alemão, operação no Alemão, mata não sei quantos, BOP invade Penha. Pô, tem um monte de coisa acontecendo lá dentro do Alemão que não é isso ali. E fica parecendo que a gente é aquilo. Até surgiu um cara lá dentro e fala, peraí, tem outras coisas acontecendo aqui que vocês não estão falando. Teve uma garota aqui que passou na Olimpíada de Matemática em primeiro e vocês não falaram. Se cai um corpo na casa dela, vocês vêm cá e cobram. Não entendi, legal. Aí o cara cria uma voz para ser a voz do lugar, para falar aquilo que não falavam desse mesmo cara. Só que esse cara cria isso e não perde a origem. Aí ele consegue voltar na comunidade dele, transitar lá dentro, eu consigo voltar na Mangueira, na praia, porque eu soube sair ali de dentro. Então, para você, eu não sei aqui quem já alcançou o objetivo na vida, não sei aqui quem já alcançou 1 milhão na conta, mas o primeiro 1 milhão está sentado aqui numa cidade que tem mais de 1 milhão de pessoas, e vocês estão aqui sentados, já são milionários de conhecimento, estão buscando, estão plantando, isso aqui é parte do plantio. Para você que já alcançou essa condição, não joga fora a caixa de isopor de vocês, não. Se é um barbeiro, não joga fora a máquina, não. Se é uma manicure, não joga fora a maletinha, não. O mundo não gira, capota. É muito importante você ter essa noção do capote que o mundo dá. Se tiver que se apaixonar por alguma coisa, se apaixone pelas voltas que o mundo dá, porque ele dá a volta o tempo todo. A grosso modo, gratidão.
A grosso modo, há 6, 7 anos atrás, se eu falasse que eu ia rodar o mundo, dando palestra, escrevendo livro, alcançar R$1 milhão, a galera ia rir da minha cara. Só que eu estava preparado para aquela risada. Eu não estava preocupado com aquela risada, eu só estava preocupado com o que eu estava plantando, com o que eu estava cultivando. Eu sabia que eu ia chegar. Eu tinha certeza que eu ia chegar. Quando? Eu já não sei, que aí é com Deus que eu sirvo, não é comigo. Mas que eu estava plantando e cultivando, eu tinha certeza. Que o Renê estava plantando e cultivando, ela tinha certeza. Que a Elaine estava plantando e cultivando, ela já tinha certeza. A gente ia chegar. E vocês estão sentados nessa plateia aqui, isso é plantio, cultivo, vocês vão chegar. Só que a maneira de que a galera do entorno de vocês se comporta antes de você chegar, diz muito mais do que quando você chegar, como essa galera vai se comportar. Para tomar da minha água gelada, tem que ter passado sede ao meu lado. Então, para tomar da água gelada de vocês, tem que ter passado sede ao lado de vocês. Eu tenho certeza que aqui em Goiânia teve uma galera aqui, ó, que chamou mais um para vir, mais outro para vir. A galera falou, não vou não. Assistir palestra, esses caras estão com dinheiro, vocês estão malucos. Esse Preto Zezé está tirando onda. O Rick Chester está milionário. Esse Renê tem jornal, vocês ficam nessa, senão que a vida deles estão resolvida. Aí amanhã ou depois vocês alcançam resultado, vão falar, foi sorte. Não foi sorte, não. Sorte é o nome que o preguiçoso criou para tentar diminuir o mérito de quem tirou a bunda da cadeira e fez a coisa acontecer. Que é o que vocês fizeram. Então, isso é a primeira pergunta que você fez. Tome muito cuidado com o dinheiro que ele vem, mas aprenda sobre dinheiro antes dele chegar e aprenda sobre a oportunidade antes dela cair no seu colo. Agora, é desafio o tempo todo, Zezé. É desafio o tempo todo porque é muito fácil flutuar. É muito fácil você se perder. A responsabilidade é muito grande. Para um Zezé, para um Renê, para um Elaine, para um Rick, é muito grande a nossa responsabilidade. É o holofote em cima de você o tempo todo. Então, transformar a realidade é sonho de uma galera. Nem todo mundo que fala em transformar a realidade está preparado para isso acontecer. Primeira coisa é isso. Segundo, nem todo mundo que fala em transformar essa realidade planta de fato para que isso aconteça. Escolha dar certo, depois paga o preço para que isso aconteça. Tem muita gente que fala, pô, eu quero ter 1 milhão. Não faz nada para ter 1 milhão. O cara é barbeiro aqui, não está aqui, não entendi. Tá? O Expor Favela aqui, outro dia o cara me perguntou lá, eu falei com o Luri, estou indo para o Expor Favela em Goiânia. Ele falou, mas em Goiânia tem favela? Eu falei, não, você não entendeu sobre favela. Favelado é todo aquele que a sociedade fechou a porta, independente de onde ele mora. E esse cara resolveu fazer por conta dele. Ele não precisa nascer num barraco, na rocinha ou na mangueira para ser favelado. Está dentro da gente, é um espírito de selva, de falar, já que não abriram o porta para mim, eu construo a casa, construo a porta e vou lá e abro. E depois que eu abrir, eu deixo outros entrar porque eu abri. Favela é isso, não é saber se na cidade A ou B tem favela. Então, mas você está aqui em Goiânia plantando a sua... Tinha um garoto cantando rap ali agora, que é aqui de Goiânia, eu tenho certeza, ele é daqui, eu tenho certeza, ele está aqui na sala, não? Eu tenho certeza que ele convidou 20, 30, 40, 50 amigos para vir ver ele cantar. Tava ele e a produção dele lá dentro, uma covardia com o cara. Amanhã ou depois o cara alcança o que o Bill alcançou, o que o Brau alcançou, o que a gente alcançou, aí todo mundo quer colar na banca do cara. Quem passou sede com esse cara? Quase ninguém, né? Então ele não tem que dar água para essa galera. Mas ele tem que saber disso. E aí a responsabilidade que nós temos de ocupar esse lugar sem salto, sem ego, e calçando a sandália da humildade para entregar o nosso melhor, independente do tamanho da nossa plateia, até que a gente alcance o resultado, é muito maior do que o resultado propriamente dito alcançado. Porque o Zezé poderia estar agora, sei lá, o Zezé poderia estar, sei lá, vou para a Disney com a minha família, está aqui sentado, fazendo mediação de uma sala em Goiânia, o cara lá de São Paulo, só de lá para vir fazer uma mediação, lá de São Paulo, saiu de lá da terra dele para vir para fazer uma mediação aqui em Goiânia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, o Renê poderia estar em qualquer lugar, estamos aqui energizando pessoas. Isso é responsabilidade, viu? Porque amanhã ou depois a gente pode estar lá no Rio, pode ter alguém de Goiânia lá mediando uma parada da gente. A gente está aqui, amanhã pode ter alguém aqui que alcançou muito mais do que a gente conseguiu alcançar. Mas nós estamos calçando a sandália da humildade, estamos levando a mensagem, estamos provando que é possível, estamos fazendo a coisa acontecer e estamos dizendo para as pessoas, façam. Não sei quanto tempo que o Zezé demorou para ser presidente da CUFA, mas chegar a ser presidente da CUFA é só um detalhe perto do percurso que foi enfrentado para estar lá. Eu não sei quantos anos que o Renê viveu antes de criar o Voz da Comunidade. Eu não sei quantos anos a Elaine viveu antes de ter as franquias que ela tem. Mas a gente trilhou para estar aqui. E aí, trilhar para estar aqui faz com que as pessoas parem e falem, cara, não sei como que eles fizeram, mas eu quero ouvir o que eles fizeram para eu tentar fazer coisa semelhante ao que eles fizeram, para eu tentar resultados semelhantes aos deles, para ano que vem eu estar naquele lugar que eles estão ali. Então, essa nossa responsabilidade é que tem que ficar, porque o legado imaterial ele é muito maior do que qualquer coisa material que a gente possa deixar para essa gente. Essa é a visão. Pode crer. E a sensação que a gente tem, se a gente não ficar atento a essas questões, é que quanto mais a gente vai subindo, menos a gente vai vendo o chão, porque é um lugar muito solitário para onde a gente está indo. A gente chega em vários lugares que a gente não vê ninguém igual a gente. Por aí já começa a ser o... Né, a pressão já começa daí. Se você questionar, você já cria um mal-estar no ambiente também.
Mas, assim, Elaine, a gente está vendo também que muito do que está acontecendo no mundo hoje, a maioria das lideranças de favela, dos lares, são dirigidos por mulheres, né, cara? Isso é uma realidade, infelizmente, e sabendo que os melhores resultados são, inclusive, produzidos por mulheres. Eu até fiz uma provocação hoje, tinha um diretor aqui da afiliada da Globo, disse que lá a mulher do comercial era mulher, a da programação era mulher, do conteúdo era mulher, tal, e depois, da outra vez, quando voltar, a CEO do grupo lá também pode ser uma mulher, já que elas têm os melhores salários e dão os melhores resultados, né? Mas, assim, como é o desafio também, porque ser mulher já é difícil, ser uma negona já é mais complicado ainda, porque muitas vezes a gente chega nos lugares, por mais dinheiro que tem a nossa conta, o pessoal diz que no Brasil tem o... Não, mas o preconceito ele é social. Como é que o cara vai ter um conceito antecipado de saber quanto a gente tem na conta ou não? Se ele for do FBI e tudo, né? A verdade é o racismo mesmo. Mesmo que ele olhe para a gente como pessoa bem-sucedida, a nossa aparência, a partir do olhar racista, nos coloca no lugar de segunda classe. Isso acontece o tempo todo, principalmente para a gente que anda em espaços que as pessoas não estão acostumadas a ver a gente de microfone na mão e dirigindo as coisas. Na sua experiência, hoje, vendo você estabelecida, ainda acontece isso, porque muitas vezes a pessoa é melhor de vida, não passa mais por isso. Mas muitas vezes o pessoal não entende que vir para esse lugar começa uma nova trilha de outros desafios que, inclusive, não ensinaram para a gente como é que resolve. É importante lembrar que nós não somos minoria, nós somos minorizadas. Hoje a gente tem vários aspectos de estudo da força do empreendedorismo feminino, e o que a gente precisa construir é que essa próxima geração ela não precisa ser tão sofrida, ela não tem que se esforçar, sabe, de uma maneira desesperada para ela poder conquistar. E a gente, eu me coloco num ambiente muito confortável em saber que eu estou abrindo caminhos para outras mulheres de outras gerações que vão vir, e eu abro caminhos para mulheres empreenderem dentro do meu negócio. A gente deixa muito evidente essa comunicação de fortalecimento do empreendedorismo feminino. Hoje, mais de 80% das empreendedoras da Popcorn Gourmet são mulheres, e a gente incentiva isso na prática. 80%. A gente quer que mulheres sejam capazes, e a gente mostra para elas que elas podem estar nesse ambiente de empreendedorismo. A gente mostra a positividade que é uma mãe empreender. Porque o mercado, ele pergunta na entrevista de emprego se essa moça quer ser mãe, se ela tem pretensão de engravidar naquele curto prazo de tempo, e ela não é contratada. E a gente fala exatamente isso: venha empreender, inclusive para você ter tempo de qualidade com seu filho, inclusive para você ser mãe no tempo certo, de você poder viver isso. Porque o momento que a mulher é mais frutífera para poder ganhar dinheiro é o momento que ela também quer ser mãe. E isso meio que um CLT meio que não combina muito, sabe? Então a gente fortalece muito esse ambiente, mostra muito o quanto é amplo esse ambiente do empreendedorismo feminino, o quanto há espaço para essas mulheres crescerem, o quanto a gente incentiva e a gente facilita que essas mulheres estejam nesse ambiente. E aí a gente tem que começar a fazer a tarefa dentro de casa. E aí a gente traz políticas claras de trazer dentro dos nossos ambientes de gestão mulheres. Então, a gente também tem mais de 80% de mulheres à frente da gestão, as nossas redes, algumas delas estão aqui, minha turminha está aqui. Justamente a gente fortalecer essas meninas, que elas tenham salários maiores, que elas sejam reconhecidas de maneira igualitária, que elas não sejam minorizadas, porque a gente sabe do nosso potencial, a gente sabe que a gente tem muito que acrescentar. E falando de franquia, franquia é padronização, franquia é cuidado com detalhes. E a mulher é muito detalhista. Essas mulheres empreendedoras da Popcorn Gourmet, elas me ajudam a construir uma marca de qualidade, de excelência, de produto incrível. A gente, quando traz o nome Popcorn Gourmet, a gente já é exigente no nome. A gente, desde a escolha do milho, do chocolate, o ingrediente, a gente tem contrato hoje com a Nestlé. Eu produzo uma pipoca que se chama Melhor com Ninho Trufado, com a chancela da Nestlé. Eu fui auditada pela Nestlé para usar isso na minha embalagem, em toda a minha comunicação.
Então, isso é cuidado com detalhe, isso é zelo com o nome Nesses que eu carrego. seus 80%, desculpa, fiquei curioso agora, seus 80% de colaboradoras franqueadas, os 20 são homens. Você fez um comparativo de quem tem maior desempenho dos franqueados, entre homens e mulheres? Olha, acaba que esse percentual é maior feminino, elas têm um desempenho maior. A gente tem homens por trás, às vezes, do negócio, muito casal, mas a mulher que está à frente do negócio. E está valendo, a gente quer muito potencializar que essa mulher apareça na cena. Pode ser o marido que colocou a grana ali e ela tome frente do negócio e a gente fala, esse protagonismo é seu. Esse lugar é seu, esse ambiente é seu. E a gente direciona toda a fala para essa mulher. A gente faz toda a comunicação para atrair investidoras para a nossa marca. Massa. Renê, nós estamos vivendo um tempo no Brasil que é um desafio produzir informação, né, cara? Porque a gente estava num momento que todos nós concordávamos que isso aqui era uma garrafa d'água e aí a gente discorda sobre as nossas opiniões, que se a água é boa, se a água é ruim, se a marca é legal, se a marca não é, se o preço compensa ou não. Mas não, hoje uma parte das pessoas diz que isso não é garrafa d'água, é uma tabela de basquete. E aí você questiona as pessoas, ela diz, não, mas isso é porque o sistema está usando a sua mente. Em mim eles não usam, isso o sistema quer que eu pense assim. Foi assim com a vacina, foi assim com a terra plana, foi assim com um monte de coisa. Como é produzir informação num ambiente que você tem que trazer uma informação para as pessoas, a partir daquilo ali tirarem a sua opinião, e, ao mesmo tempo, ter um posicionamento e um compromisso com a realidade, de tantas informações falsas, cara? Pensar e produzir comunicação dentro da favela já é um grande desafio. Se você for olhar para 2 décadas atrás, não precisa ir muito longe, você andar com uma câmera fotográfica na favela era impossível, né? Você não era uma pessoa bem vista dentro da favela. Lá tá com câmera, é X9, é isso, é aquilo. Então, quando a gente começa a avançar, quando a gente começa a quebrar essas barreiras da comunicação, do jornalismo, né, fazendo ali dentro da favela, com pessoas dentro da favela e mostrando que aquela informação, aquela notícia, aquilo que está acontecendo aqui dentro da favela é importante ser noticiado, ser falado para dentro e para fora, para quem não tem acesso à informação, tanto dentro da favela, quanto pessoas que moram fora e que nunca pisaram lá, mas que querem saber sobre a realidade. Hoje, por exemplo, nosso número de seguidores, né, somando todas as redes sociais, chega a 1,5 milhão, 1.600.000 pessoas seguindo, né, todas essas redes sociais. Com esse número, a gente tem, em cada rede social, um comportamento totalmente diferente. O Facebook é de um jeito, eu tenho um público diferente, né? Eu posso dizer que hoje 80% das pessoas que acompanham, 85% das pessoas que acompanham o Facebook do Voz de Comunidades ou do meu perfil pessoal também, são pessoas de dentro da favela que ainda estão usando muito o Facebook. Tem muito isso, o Facebook morreu, ou isso, aquilo. Não, as pessoas usam. E aí quando a gente vai para o Twitter, é ao contrário, 85% das pessoas que me seguem e que seguem o Voz de Comunidades são pessoas de fora da favela que seguem e querem saber sobre a realidade da favela, querem entender sobre. Então, produzir conteúdo dentro dessa era digital já é um grande desafio. Produzir conteúdo na favela, para a favela, com a favela, já geram outros grandes desafios, mas a gente vem construindo isso a partir de um trabalho sério de jornalismo, de fotografia. Hoje nós temos uma equipe de 25 pessoas na nossa redação do Voz de Comunidade, no Complexo do Alemão, que trabalham desde a produção de reportagem, articulação local, né, para falar com os moradores, de forma geral, até a revisão, diagramação do jornal. A gente ainda mantém o jornal impresso, que é algo que a gente mantém ali como uma resistência também no nosso território, para as pessoas onde ainda não existe tanto sinal de internet, não existe tanto acesso à informação e à tecnologia. Mas quando a gente olha para isso tudo, e nessa era que a gente está vivendo das fake news, das mentiras, disso tudo, eu paro para pensar e vejo que a favela sempre viveu
essa era da fake news, que agora está sendo discutida PL, está sendo isso, aquilo, os debates estão mais aflorados, estão acontecendo mais no país, mas a gente sempre aconteceu. A gente tem exemplo aqui, ó, eu e o Raul Santiago, cadê o Raul? Tá por aí. Eu e o Raul, por exemplo, durante vários momentos no Complexo do Alemão, a gente teve que enfrentar essa máquina da mentira. Estou falando isso não é agora, período eleitoral. Estou falando isso em 2014, 2015, né? Quase 10 anos atrás. Isso já era uma realidade. Quando teve, sei lá, a gente noticiou sobre a morte do menino Eduardo dentro do Complexo do Alemão, uma criança de 10 anos de idade, que morreu na porta de casa segurando um celular. E minutos depois da nossa publicação, surgiam fotos de uma criança que aparentava ter a mesma idade, mas não tinha nada a ver com aquele menino, com um fuzil, sei lá, em outro país, no Afeganistão, em qualquer outro lugar do mundo. E aí eles falavam, olha, essa criança que morreu, vocês estão defendendo bandido. Essa criança que vocês estão falando, na verdade, é esse menino aqui com fuzil. Então, essa máquina da fake news, esse preconceito estabelecido, ele sempre existiu. E muito por conta daquilo que eu falei anteriormente. A narrativa da grande mídia, como a grande mídia constrói as pautas, constrói a matéria, até como ela é lida, como ela é falada, como ela é mostrada na televisão, isso faz com que a sociedade crie um pensamento sobre aquele território, sobre aquelas pessoas. Quando eu vou falar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo e falo que moro no Complexo do Alemão, as pessoas... E eu pergunto assim, o que você já ouviu falar sobre o Complexo do Alemão? A maioria das pessoas vão falar tiroteio, morte, violência. Eu já vi do caveirão, eu já vi disso. As pessoas vão falar sempre isso. Então, o meu desafio, né, de vida, minha missão de vida, eu costumo dizer, que é fazer com que a nossa realidade da favela seja mostrada para fora, para o mundo, a partir da nossa visão de quem mora lá dentro, e que não é só isso que eles veem. Que existe muita potência, existem muitos projetos culturais, sociais, educacionais, esportivos, que precisam também ter a visibilidade, as pessoas precisam saber que aquele lugar é um lugar de potência. Inclusive, é impressionante como essa coisa de... A gente, inclusive, foi vítima de uma fake news agora nos últimos tempos, aí no início do ano. Não foi que a gente tirou uma foto com o ministro da Suprema Corte, aí acabou que, por ódio a esse ministro, e lógico, ele cercado de 3 caras de favela, logo aquelas pessoas eram do crime, não tinha como ser de lugar nenhum. Gente, inclusive, que conhece a gente lá, os trabalhos da gente, replicando essa informação. Fiquei impressionado com isso, assim, como é forte a tendência as pessoas a optar logo por esse tipo de leitura sobre nós. Mas, Rico, você é um cara que está procurando manter a essência. É difícil, porque a gravidade puxa a gente para virar outra coisa o tempo todo. É muito tentador, né? Onde a gente transita, a gente já não vive mais alguns sofrimentos, algumas coisas ruins, e que bom. Lá a gente falou uma coisa, eu discuti muito com a mãe do meu filho esses dias, que eu estava falando as coisas para o meu filho, ela falou, pô, mas não pode criar o menino para ser um playboy. Eu falei, vai ser um playboy, ele não vai ser estúpido, ele não vai ter que sofrer o que eu sofri, passar o que eu passei, nem quero que ele tenha referência nessa memória, porque muitas vezes quando a gente chega nesse lugar que a gente está, eu acho que acontece mesmo com vocês, as pessoas querem falar de toda uma trilha de sofrimento que a gente passou até chegar aqui. Nossa, a gente comeu lixo na rua, se a gente sofreu, se perdeu o parente, se morreu, se foi bem com a polícia, tudo. Mas as pessoas nunca fazem um esforço, eu uso, às vezes, quando chego nesse lugar de receber prêmio, para provocar, que é que assim, gente, se o Brasil fosse um país que não precisasse a gente demorar tanto, que não precisasse ter tantas perdas, que pudesse a oportunidade para a gente exercitar a nossa inteligência, como a gente exercitou nessas condições desfavoráveis. Se fosse um país oportuno, talvez a concorrente da Nestlé seria a Elaine. Talvez a concorrente da Globo seria o René. Talvez você já fosse um dos caras do mercado financeiro, entendeu? Então, assim, ao invés de a gente discutir, não que nós somos os únicos da raça que quebrou, os primeiros que chegaram, poderia usar o exemplo da nossa chegada para dizer que a gente tinha que criar um outro país, e a gente está perdendo muitos Zezés, muitos Rick, muitos Elaine, muito René, a gente está perdendo o tempo todo por não ser um país justo. O negócio seu é o dinheiro que você ganha, mas fica bem claro que é impressionante como as nossas histórias de vida não conseguem se desvincular, e nem os princípios nossos de trazer mais gente, mesmo sabendo que é uma porta bem estreita, desvincular de causas. Né? Como é que é se renovar e manter a essência da causa? Bom, primeiro... E não deixar de ganhar o dinheiro, óbvio. Só 2 detalhes. A gente sempre teve
teve o problema de ser público e de não poder falar. Então, eu espero que a gente não encerre essa mesa aqui sem possibilitar que 1 ou 2 ou 3 pessoas façam uma pergunta para cada um de nós aqui, para que essa gente possa falar também. O segundo é que vocês viram que eu sou viciado da minha escovinha, né? Isso é origem de favela. Aliás, o estilo cabelo escovinha, gente, é uma coisa muito antiga da tradição. Muito antiga. E ela está arrebentando aqui. Quando arrebenta é um sofrimento. Mas é onde um outro empreendedor vai me vender, né? Bom, cara, a causa ela tem que ser a base daquilo que a gente faz, né? O que eu costumo dizer é, se a minha melhora não melhorou o ambiente onde eu moro ou não melhorou os meus, não adiantou nada eu melhorar. Então, mais importante do que você transformar a sua realidade é quem quer se levantar perto de onde você se levantou para tentar transformar a dele através do seu levante. Então, eu sempre defendo a ideia das causas como, se eu conseguir, você também consegue. Porque se eu vou para a onda da onda, se eu vou tirar a onda com a minha conquista, eu esqueço de que tem mais um garoto lá que ele está entre o fuzil e o livro. O primeiro ídolo de um garoto de comunidade é o dono do morro. Não é o jogador de futebol, é o dono do morro, porque é o cara que ele vê com carrão, é o cara que ele vê com dinheiro, é o cara que ele vê com corrente, é o cara que ele vê andando se relacionando com mais facilidade. O primeiro ídolo dele é aquele garoto. A partir do momento que surge um Rico, surge um René, surge um Zezé, surge um Elaine, e esse provável garoto ou garota olha para um Elaine, para um René, para um Rico, para um Zé e fala, caraca, tem outro caminho. Aí está funcionando a nossa conquista. Mas se a gente esquece da causa, se a gente vai tirar onda, esse garoto nem vê a gente. Então é muito importante, eu vi que o negócio estava, que eu estava transformando vida um dia, eu sou passista da Mangueira, né? Eu sou diretor da Mangueira, sou embaixador da Mangueira e sou passista da ala de passista da Estação 1ª de Mangueira. Aí um dia eu cheguei para apresentar na Mangueira, mas eu já era o Rico Chess que o mundo conhece, Mangueira é o meu lugar, para quem não sabe disso. Quer dizer, não é muito difícil saber disso não, né? Mas eu cheguei, mas é sempre bom registrar. Fardado o tempo todo. Mas cheguei na Mangueira para apresentação da ala de passista. Aí tinha e a Mangueira é a única quadra, não sei aqui quem vai ao Rio, já foi ao Rio com frequência, a Mangueira é a única quadra dentro, de fato, de uma comunidade. É no morro a quadra da Mangueira, na Visconde de Niterói. Então, aí eu cheguei na quadra, tinha uns garotos brincando na porta da quadra. Quando eu cheguei para apresentar, eles disseram, é o Rick, vieram correndo para perto de mim e falou, quando eu crescer, quero ser igual a você. Cara, aquilo me deu um choque, né? Que não adianta. Falei, cara, não adianta minha filha estudar em uma das escolas mais renomadas da América Latina e esse garoto não ter acesso à educação. Eu preciso fazer por esses caras aqui, a missão é maior. Aquilo é a causa. Aí eu comecei a financiar, apoiar, patrocinar alguns projetos na Mangueira. Hoje tem a Semente de Rainha, da Evelyn Basto, tem a Escola de Messalha e Porta-Bandeira do Matheus e da Cinti, que é o primeiro casal do Messalha e Porta-Bandeira da Mangueira, que é tudo eu que patrocino. Toda quarta-feira que eu posso, eu estou lá para os garotos me verem de perto, para continuar tendo aquela referência. Isso é a missão. É a causa que tem que ser maior do que a minha conta bancária. Porque senão a conta bancária te faz flutuar e você... Infelizmente, é muito comum, por exemplo, o cara... Vamos dar exemplo do Rick, transforma em realidade e fala, cara, na Mangueira posso soltar uma bomba naquele lugar, não voltar mais nunca, misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. A galera fala assim, mal sabe a gente as voltas que o mundo dá. Ou sai uma pessoa de Goiânia aqui, vai para Portugal, vai para os Estados Unidos e fala, pode jogar uma bomba lá em Goiânia, não volto mais não. O negócio é América, não sei o quê. Aí dá errado lá, tem que voltar. Então não adiantou, se o dinheiro sobe para a cabeça nesse nível, não adiantou o dinheiro que veio, que ele só te atrapalhou, ele não te melhorou, e por ele não ter te melhorado, você não conseguiu melhorar ninguém no seu redor e nem nos seus. Então eu não sei, para mim a minha causa é maior do que a minha conta. E a causa é essa, o Rick de ontem é maior do que o Rick de hoje, menor do que o Rick de amanhã, mas que o Rick de hoje consiga motivar algum garoto a tentar caminhar nessa direção, para que através do Rick surja outro Rick, outro Zezé, outro René, outro Elaine, etc, etc. Então a causa, aquele que não tem uma causa, se ele está fazendo só pelo dinheiro, só para ter 1 milhão, esse cara já se perdeu, porque o dinheiro é meio. O dinheiro não pode ser o objetivo, o dinheiro tem que ser o meio que me possibilita alguma coisa. Então, eu trabalho para ganhar dinheiro para possibilitar isso. E tem galera que só quer ter 1 milhão. Não, eu só quero ser o primeiro milionário da minha família. Só quero ser o primeiro milionário do meu bairro. Tá, mas você quer ser milionário para quê? Aí o cara não sabe para que ele quer ser milionário. Ele não tem causa, ele se perdeu pela nota, pela cédula, por essa rede social massacrante que fala disso o tempo todo na mente da pessoa, e a pessoa
ganha um dinheirão e compra uma Porsche sem saber que o imposto da Porsche dá para ele comprar 3, 4 carros populares. Ele podia ter uma frota de carro de aplicativo na cidade dele, está andando de Porsche. Não resolveu aquele cara. E ele não vai conseguir motivar ninguém, porque ele não tem causa. A causa dele era só o CPF dele. E eu fico feliz ao chegar na Mangueira e ver que os garotos da comunidade olham para o Rick e quer ser um Rick. Assim como eu tenho certeza que os garotos olham para o Renê e quer ser o Renê, olham para a Elaine e quer ser a Elaine, e olha para o Zezé, quer ser o Zé, para o Celso, para o Raul. A gente sabe disso porque a gente não perdeu a conexão com o lugar onde a gente veio. E essa, para mim, essa é a minha principal causa, que é sempre falar do Deus que eu sirvo nos lugares que eu vou, é jamais se esquecer do meu lugar, da minha essência, jamais entender que só justifica o Rick chegar em algum lugar se a chegada dele motivar outras pessoas a caminhar na direção que ele caminhou. Essa é a causa. É isso. E agora, como é que não tem nenhuma pressão de nenhum painel depois do nosso, então a gente está mais ou menos folgado, está liberado aí a compartilhar a palavra. Tem um microfone rolando aí. É aqui na frente, a primeira... Tem um microfone? Candidata. Ela direciona para quem ela quer a pergunta, fica mais fácil. E depois dela é aqui na ponta direita, aqui, outra amiga nossa. Então, na verdade, eu queria fazer só uma observação. Fala só o seu nome, por favor, e de onde você vem. Meu nome é Bernadette, tá? E eu sou uma pessoa que tem formação acadêmica, né, bem elevada. Eu tenho uma profissão bem remunerada. Eu poderia estar até aí sentado junto com vocês, mas eu preferi vir aqui como voluntária, que é para estar perto de todos. Porque vindo só como visitante, eu não estaria aqui ouvindo vocês, aprendendo com vocês, tá? Então, quero parabenizar primeiro quem fez o evento, porque quando eu enviei Expo Favela no meu Instagram, 80% das pessoas não abriram para ver o que era. O que eu fiz? Eu fui em cada um, abri e falei, observe o que é uma Expo Favela. Não é uma favela, é uma junção do alto e do pequeno, né? Tanto do que lava como do que ganha 1 milhão. Então, eu preferi ser um voluntário. Quero agradecer quem me deixou entrar no voluntariado. E, gente, ó, eu estou assim, tipo, muito orgulhosa de vocês e quero tirar aquela foto, tá? Obrigado por ter vindo aqui em Goiânia, cidade... É a cidade das mulheres mais bonitas do Brasil, podem dar uma olhada, tá? Muito obrigada, viu, gente? Estou bastante emocionada. Poderia estar no rap, mas eu preferi ficar com os grandes, tá? Obrigada. Depois nós vamos todo mundo para o baile do rap. Se quiserem comentar alguma coisa, tudo bem, mas já vai para a ponta direita aí, vai, amiga. Meu nome é Ravena. Fala só um pouquinho mais alto, o microfone mais perto do seu nome, de onde você vem. Meu nome é Ravena e a minha pergunta é para o Rick. Porque, assim, a conexão que ele teve, a ponte entre o aprendizado, se preparar para quando a oportunidade chegasse, foram os livros. E, assim, em qual momento que você se encontrou nos livros? Porque, assim, você veio de uma infância, né, difícil. E a decisão ali, muitas vezes, foi entre aprender, entre comer com a sabedoria e comer fisicamente. Então, assim, quando que você teve acesso a esses livros e quando que você entendeu? Porque, às vezes, as pessoas elas não leem por falta de entender e se conectar. Não adianta eu pegar um livro de uma coisa que eu não estou entendendo e ler. E quando que aconteceu isso na sua vida, essa virada, para você conseguir se preparar e, quando a oportunidade chegou, você estar pronto? E eu emendo somando. Como foi escrever um livro? Porque a gente sempre, além de o livro ser muito distante de nós, né, porque a ideia do preço, a leitura já é difícil, e a gente tem que fazer um livro, cara. Pô, primeiro, eu sou filho da dificuldade, a dificuldade me apresentou a superação me apresentou a venda, e a venda salvou minha vida. Não porque eu escolhi vender, porque eu comecei a vender porque eu queria comer carne com 7 anos de idade. Eu passei fome, igual eu falei com vocês, e eu queria comer carne, eu não conhecia carne. Aos 7 anos eu nunca sabia o que era. Eu cheguei na escola uma vez, perguntei o que era carne, riram de mim, eu perguntei para minha mãe como eu fazia para comer carne, ela me falou que eu tinha que começar a trabalhar. E aí eu comecei a plantar uma horta, eu esperei aquilo crescer e comecei a vender. E o meu exemplo de vida sempre foi minha mãe e meu pai, porque era quem eu estava mais perto, e na minha época não tinha nem televisão, o único acesso que eu tinha era a minha família e o meu bairro. Nem a minha cidade, não era o meu bairro mesmo, não tinha dinheiro para sair de casa, não tinha nada disso. E o meu pai lia um livrozinho chamado Bíblia Sagrada. E todo dia, amanhecia, meu pai estava lendo aquele livro. Anoitecia, meu pai estava lendo aquele livro. Eu falei, cara, eu tenho alguma coisa nesse livro que esse velho lê todo dia, eu vou passar a ler esse livro.
E aí comecei a ler esse tal livro, chamado A Bíblia Sagrada. E aí um dia eu perguntei, pai, por que o senhor lê esse livro? Ele começou a me falar desse livro, chamado Bíblia Sagrada. E aí ele me falou que o mundo se divide em quem tem e quem não tem conhecimento, e que era melhor eu ter conhecimento e nunca precisar de usar do que eu precisar e não ter aquilo. E aí meu pai lia porque a minha avó lia, e eu comecei a ler porque o meu pai lia. Então é aquela parada do exemplo arrasta, né? Se minha avó mexesse no celular, meu pai ia mexer no celular porque ela mexia, e eu ia mexer no celular porque eu vi meu pai mexendo. Como ele lia, eu comecei a ler porque eu vi o meu pai lendo. E aí quando eu comecei a... Meu pai sempre me falou que o conhecimento dividia, que dentre as 5 coisas que eu não poderia deixar de fazer na vida, uma delas era buscar conhecimento. E aí comecei a trabalhar, saí de Pitangui, Minas Gerais, me mudei para Belo Horizonte. E aí em Belo Horizonte eu abandono a escola porque eu comecei a vender muita coisa na rua, e eu escolhi trabalhar porque eu queria comer carne. E aí, quando eu abandonei a escola, meu pai falou, você lembra que eu te falei que o mundo se divide em quem tem e quem não tem conhecimento? Eu falei, lembro. Ele falou, pois é, você está abandonando logo o conhecimento? Você vai ter que começar a buscar conhecimento complementar. Eu falei, como assim? Ele falou, procura essas lojas de livro usado e começa a comprar livro. Aí um dia eu passei no centro de Belo Horizonte e vi uma loja escrita Sebo. Eu não sei se aqui chama Sebo, loja de livro usado. Aqui também chama Sebo? Então vocês já pegaram a visão. Aí vi um livro lá na porta, A Arte da Guerra, R$1. Aí eu comecei a comer carne, eu comecei no pé de frango, que era o mais barato que tinha. Porque quem nasce na realidade que a gente nasceu, não compra o frango. Para chegar no frango é uma distância. Você compra o pé de frango, a costelinha de frango, a carcaça do frango, a moela do frango, sambiquira, o pescoço. Depois você tá maluco. Não é simples, para chegar no frango tem uma distância, né? E aí, quando eu saí de Pitangui, eu comia pé de frango. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu estava comendo a 100. E a minha vontade era chegar na picanha, que era a melhor carne que tinha. Mas era longe a picanha, tá maluco. Só que eu falei, R$1 não vai atrapalhar eu comprar carne. Aí comprei esse livro, A Arte da Guerra. E li esse livro. Quando eu li esse livro, falei, cara, eu tenho que ler. E aí comecei a ler. Descobri que o que eu tinha era dom da oratória. Só que treinado, aquilo poderia ser usado a meu favor a qualquer momento. E aí comecei a me apaixonar pela leitura, até que chegasse a oportunidade de escrever meu próprio livro. Mas o meu preparo veio da necessidade. Tudo que eu fiz na vida, eu fiz pela necessidade. A necessidade faz o sapo pular. Então eu comecei a trabalhar pela necessidade, depois que eu comprei carne pela primeira vez, aí eu fui para a escola para contar que eu tinha comprado carne, e eu vi um garoto calçando uma conga, e eu andava descalço. Perguntei para ele, como que é o nome dessa parada? Ele falou, conga. Alguém que conhece conga? Pô, vocês estão decretando a idade, hein? Só pessoal, 40 a mais. Estão decretando a idade, mas enfim. Aí eu falei, vou comprar uma parada dessa. Ele falou comigo, não é tão simples assim não. Eu falei, por que não é simples? Ele falou, antes da conga tem o quichute. Eu falei, caraca, é difícil para aí já é mais o pessoal 50 a mais. Aí você vai, decreta a idade. Aí eu deixei o pé de frango e comecei a trabalhar para comprar o quichute. Aí que o conhecimento, eu descobri que eu vendia alface, só que um dia eu cheguei na porta de uma senhora, ela me perguntou se eu tinha sacolé. Aqui chama sacolé, geladinho, dindim, como que chama? Lá no Ceará chama dindim. Pois é, sacolé, no Rio é sacolé, em Minas é chup-chup. Aí me perguntaram se tinha sacolé. Eu falei, bom, se eu falar com ela quem tem, ela vai comprar na mão de quem tem, é melhor eu falar que eu faço. Aí fui para casa, peguei um livrinho de receita da minha mãe, falou, isso aqui é chup-chup, aprende a fazer. Eu fui aprender a fazer pelo livrinho de receitas da minha mãe. Aí comecei a ler o livro de receitas da minha mãe para aprender a fazer as coisas que me perguntavam na rua se eu vendia. Aí eu descobri que o conhecimento, de fato, me colocava em uma condição de vantagem perante os demais que não buscavam conhecimento perto da minha pessoa. E aí o conhecimento salvou minha vida, porque vender com o dom da oratória, com a fala na ponta da língua, com habilidade de comunicação, é muito mais fácil do que simplesmente você abrir uma loja, colocar um produto, um serviço, sentar e ficar esperando o cliente entrar. Então a venda é comunicação. Isso me ajudou muito em venda. Até chegar na pergunta do Zezé, como foi escrever um livro, né? Você imagina, um cara que passou fome, de repente alguém vira para ele e fala, você tem que escrever seu livro. Eu falei, vocês piraram, cara, eu vendo água, eu não sou escritor. Aí os caras viraram e falaram, cara, as legendas do seu vídeo, dos meus primeiros vídeos, as legendas do seu vídeo são tão poderosas quanto a escrita, quanto o vídeo propriamente dito. É você que faz a legenda? Eu falei, sim. Ele falou, cara, então você escreve muito bem. Eu não sei se isso é dom ou se é treina, mas você escreve muito bem. Você tem que escrever seu livro. Aí escrevi o primeiro, que é o Pega a Visão. Esse livro vendeu 5 milhões de cópias. Você imagina. Um cara que passou fome, de repente ele vende 5 milhões de cópias de um livro. Faz uma conta se eu tiver vendido cada livro desse por R$1. 5 milhões de cópias. Hoje eu vendi mais de 11 milhões de cópias de livro. Escrevi 3. Então, para mim, primeiro foi uma sensação maravilhosa saber ler, ver o meu pai lendo o livro sagrado, começar a ler e depois escrever. Mas eu tenho aqui meus livros, tá aqui. Eu trouxe 10 para dar para algumas pessoas. Tinha uma galera perguntando o que tinha na caixa, se era água. Aqui, ó.
Esse aqui é meu primeiro livro. Pega a visão. Esse aqui... Calma, peraí. Calma aí. Primeiro o pessoal do palco. Esse aqui é o meu segundo livro, A Favela Venceu. E esse aqui é o meu terceiro livro. Eu não quero te influenciar, não, mas hoje é meu aniversário, tá? Mas... O meu foi dia 17, tá? Esses são os meus terceiros livros. Mas eu consigo sair de casa sem esses 3 livros. Mas sem esse aqui eu não saio. Meu manual, de onde vem minha força. De onde vem aquilo que eu faço. De onde eu tiro toda a minha esperança. A Escritura Sagrada. O primeiro livro que eu li na Bíblia, eu não estou falando de religião, não. Que a parte mais bonita da fé não é a que eu acredito. É o respeito que eu tenho que ter pela fé do outro. Eu respeito o seu axé, você respeita meu amém. Esse é o respeito, entendeu? Então, esse livro aqui não se fala de religião. Religião é coisa que o homem criou aqui embaixo. Mas esse livro aqui é meu manual. É daqui que eu tiro a minha força. Qualquer dúvida que eu tenho sobre a vida, eu venho aqui e consulto o meu manual. E aí, sem ele, eu não saio de casa. Sai sem os meus 3. Mas sem esse aqui, eu não saio de casa. O primeiro livro que eu li na vida. Esse livro foi da minha avó, que passou para o meu pai, que está comigo e que eu pretendo passar para minha filha. Mas sem ele, eu não saio de casa. E digo isso a vocês. Busquem conhecimento. Sim. Talvez vocês não precisem tanto. Mas se um dia precisar e não tiver, vocês não têm noção do quão complexo vai ser a caminhada. Porque se você acha caro um livro, é porque você não tem noção do preço da ignorância. E por causa dessa ignorância é que tanta gente ainda padece na mediocridade. E agora tem um espaço para a última pergunta. Esses 3 aqui eu vou dar para você. Eita. Por nada. Favela, né, cara? Pulou muito o muro. Surfando em trem na Central Correu muito do Rapa, pô. Eu não tinha como ir nos bailes no Complexo, eu tinha que subir no trem, em cima do trem, na mangueira, para parar no Complexo. Por isso que eu fiz isso aí. É fichinha. Gente, nós temos a última pergunta, por favor. Era a última pergunta. E aí, eu falei que negócio de pergunta é igual briga de gangue. Não dá a primeira porrada, aí começa. Eu não vou descer daqui, não, tá? Então vocês podem fazer pergunta. A galera também não vai descer, não. Vocês estão confiscados. Viu, Elaine, Renê? Nós estamos invadindo essa Vou dividir as perguntas então, tá? Senão... Primeiro, eu quero me apresentar. Eu sou Luana Lopes, sou escritora, e você falou dos livros, porque foi o conhecimento. Meu pai é jornaleiro, né? Meu pai conseguiu a vida, crescer lá em São Paulo como jornaleiro. Então, foi através dos livros, das revistas, que eu tive curiosidade de aprender, buscar conhecimento e ter consciência de que eu sou uma mulher negra, né? Porque eu falo que a gente não nasce negro, a gente se torna negro, né? Numa sociedade que nos coloca padrões eurocêntricos o tempo todo. Na história fala que nós somos escravos e não que nós fomos escravizados, né? Então, assim, eu quero fazer a pergunta, né, para a Elaine, porque eu fui me descobrir negra há pouco tempo, né? Porque eu sou uma mulher negra não tão retinta, né, mais clara, um pouco mais clara, mas que muitas vezes as pessoas falavam assim, mas você não é negra, não é o seu lugar de fala. Né? Então, assim, como que você, com essas questões, né, das pessoas questionando, né, a sua negritude, como que você conseguiu sair dessa questão de sentir que não tem aquele amor próprio que é visto na televisão, que você não se reconhece, porque a representatividade está chegando mais agora. Ainda bem que veio essa exposição maravilhosa aqui em Goiânia, né? Que é muito importante essa representatividade para nós, pessoas negras. Como é que foi a questão do racismo na sua vida e como que você se reconheceu? Qual foi o momento que você olhou-se como mulher negra, né, e falou assim, tudo bem, isso está acontecendo, mas isso não vai me afetar e não vai me deixar nesse fundo do poço que muitas vezes o racismo coloca essas crianças negras numa situação que elas não conseguem se amar, elas se odeiam pela cor da pele porque a própria sociedade coloca essas crianças negras nessa situação, né, de violência, de auto-ódio, né, o tempo inteiro. Então, assim, como é que foi esse processo seu e você se reconhecer, se olhar no espelho e se amar como você é? Boa. Pergunta, hein? E é engraçado que branco não tem esse problema, já viu, Elaine? Pergunta aos amigos brancos. A mulher já foi dispensada por alguém porque o cara te achou branco gelo, branco neve, branco fosco. Branco não tem. Só para os pretos no estado de violência e desumanização, que as pessoas querem até definir quantos tons de preto a gente tem. Quando pergunto para mim, presta atenção aqui que nós temos vários tons de preto, então está resolvido.
Boa. Primeiro que eu nasci no final da década de 70, onde se tinha muito pouco letramento racial. Dentro da minha casa não se falava sobre representatividade. Dentro da minha casa não se falava sobre lugar de fala. Dentro da minha casa, meu cabelo foi alisado, eu era criança. E aí eu não pude escolher. Eu conheci o meu cabelo já adulta, já mãe. E aí, hoje, eu me sinto confortável em poder escolher o jeito que eu quero. Eu me sinto liberta. Eu ando trançada, ando com cabelo crespo, de vez em quando eu quero escovar, eu escovo. Isso é libertador, porque exatamente eu me conheço como essência e eu acho que é muito importante a minha representatividade. No começo da minha marca, eu tinha uma dificuldade de dar cara. Eu queria que a Popcorn Gourmet fosse uma marca independente que não tivesse a minha imagem. Até eu perceber o quanto era importante para outras meninas pretas que eu estivesse com a minha cara à frente da minha marca. Que eu pudesse inspirar outras meninas pretas para elas saberem que esse ambiente também é para elas, que elas também podem estar aqui. Né? Então, assim, a gente ainda vive muito ambiente de preconceito. Muitas pessoas, eu falando de mercado americano, eu não entro em nenhuma reunião que tem mulheres pretas, é um ambiente totalmente branco, totalmente masculinizado. Aí a gente vai para o ambiente de franchising, de novo. Você vai numa reunião de ABF, não tem mulher preta. Eu fui recentemente, Bárbara e eu fomos recentemente convidadas para conhecer a Universidade do Hambúrguer do McDonald's. E foi uma decepção enorme, porque eles têm uma política, e eu tenho certeza que eu virei um case, sabe, dentro do McDonald's, porque eles têm uma comunicação de diversidade e inclusão perfeita. A hora que você entra, tem uma placa te impactando com o menino síndrome de Down, falando, venha fazer parte do nosso time. E aí você vai vendo aquilo, você vai se encantando, cheio de placas por todos os lados, blings e frases motivacionais. E aí o CEO começa a fazer a reunião e mostrar o trabalho era um ambiente de franchising, ele mostrando sobre expansão, a diretoria dele, ele começa a abrir slides. E o primeiro slide dele, ele fala sobre diversidade e inclusão, sobre quanto eles trabalham diversidade e inclusão, como eles incentivam o primeiro emprego. E eu assistindo aquilo, já meio desconfiada. E aí, quando ele mostra a diretoria dele de expansão de franchising, como é que era esse slide? Homens brancos, engravatados. A Suécia. E aí, aqui no Brasil, né, gente? E aí, a hora que abriram para a pergunta, eu não me contive e falei, bom, eu queria saber como é que funciona na prática essas políticas de diversidade e inclusão ali dentro do seu time de gestão. Aí ele voltou os slides e me mostrou 2 mulheres no slide dele. E aí eu falei, isso é pouco. Eu não vi nenhum preto aqui e são poucas mulheres nesse ambiente. E aí ele falou, não, mas o nosso CEO da América Latina é um homem... eu falo preto ou eu falo negro? Aí, bom, nem letramento racial ele tinha. Eu falei, você fala como você se sentia à vontade. E aí não dava para esticar muito essa discussão, porque eu estava como convidada ali, né? Mas assim, a gente entende que essas grandes companhias têm muito que aprender, eles não têm letramento racial, essa política de diversidade e inclusão está no discurso. Recentemente teve a NRF em Nova York, e o que se falou muito é que o consumidor está cansado de ver a plaquinha bonitinha, sabe, as diretrizes no site perfeitas, a família doriana perfeita. Eles querem ver o que essas empresas fazem na prática. Então, não precisa levantar a bandeirinha de diversidade e inclusão se você não tem políticas práticas. Né? Então, assim, a gente tem que cobrar, essas mulheres precisam cobrar, e todas as vezes que a gente se vê num ambiente como esse, a gente tem que cutucar e tem que incomodar esse empreendedor para que ele faça diferente, para que ele repense essas políticas dele, para que ele traga essas mulheres para esse ambiente de gestão, porque colocar um menino preto para atender o balcão do McDonald's é muito fácil. Difícil é colocar ele na gestão do negócio. E agora é a última de verdade, já tomando o microfone. Quem era? Zezé? Vai, tá aqui, ó. O pessoal me dando carão aqui, ó. Vai. Zezé? O Checha está propondo aqui mais 30 minutos ainda.
Não, mas vamos me dar a pergunta aí, pô. Zezé. É porque tem uma galera que ainda vai embora, pegar o transporte, ainda tem lá fora que o pessoal quer ver a feira e tal. Inclusive, por mim, era tudo ali naquele negócio, aquele palco, a feira, o DJ, era tudo sarapado, igual baile de favela, tudo fuzil para um lado, Coca-Cola para o outro. Brincadeira, gente. Não me leva para esses bailes mais, cara, fico vendo essas coisas. Zezé, licença. Onde? Aqui. É ali, vai. Fechou, porque tem uma luz aqui que eu ouço, vai. Boa noite a todos, né? Meu nome é Patrick, sou de uma cidadezinha no interior aqui do Goiás, chamada Taquaral. Minha pergunta vai para o Rick. Rick, nesse processo que você passou durante mais ou menos 40 anos, se preparando para esses 7 anos que é o tempo atual que você teve, vamos se dizer, o sucesso, né? Eu faço essa pergunta porque hoje a gente vive numa era da ansiedade, onde tudo na internet é muito fácil, né? Onde as pessoas mostram o que não é. E uma realidade é que os jovens de hoje em dia, né? Falo por mim, se encontram em um estado de ansiedade tão grande por conta disso, porque acha que vai ser do dia para a noite a virada de chave, o processo. Me dá uma dica de como suportar, né, esse processo de resiliência que você passou. Essa é a minha pergunta. Show. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar de seguir qualquer pessoa na rede social que você segue que te fala sobre uma conta de 2 mais 2 são 4 no mundo moderno de empreendedorismo num país chamado Brasil, o 7º mais desigual do mundo. Não é assim que essa conta é feita. Então, se você segue alguém que te conta de facilidade, o problema já deixa de ser essa pessoa e passa a ser você que está seguindo essa pessoa. Então, a sua primeira missão tem que ser: qualquer pessoa que me conte facilidades demais sobre as coisas dentro de um país chamado Brasil, eu tenho que colocar no mínimo uma interrogação dessa pessoa. A princípio, eu vou deixar de seguir e vou acompanhar com mais distância. Começa daí. É difícil. Escolha... Queira o melhor, mas se prepare para o pior. Espere o melhor, mas se prepare para o pior. Essa tem que ser a frase que tem que reger a sua vida. Espere o melhor, mas se prepare para o pior. O segundo, a primeira coisa que você tem que aprender na vida é sobre gestão das emoções. A primeira, gestão das emoções. Porque se você não tem gestão das emoções, nascendo em um país imediatista igual é o Brasil, que é herança de outras gerações, e agora na internet é como se a galera te empurrasse a ficar milionário da noite para o dia. Pode acontecer? Pode. Mas em via de regra, não é assim que a banda toca. Talvez a maioria nunca vai pegar em milhão. Só que existem tantos outros milhões que a galera já nasce, por exemplo, saúde plena é milhão na conta. A galera não sabe disso. Mas se você não controla as suas emoções, não faz a gestão das emoções, você não consegue suportar esse processo. A terceira coisa é que sucesso não é o que você colhe, mas sim o que você planta. O sucesso do Rick não é o Rick ter hoje a vida que ele tem. É ter entendido aos 7 anos de idade que ele precisava começar com o mecanismo que ele tinha no lugar que ele estava e fazer a engrenagem dele girar. Então, sucesso não é fruto, sucesso é semente e cultivo. Não tem como você colher abacate tendo plantado alface. Não tem como você colher mamão tendo plantado couve. Não tem como você colher pera tendo plantado milho. Se você quer colher pera, plante pera e cultive pera. Quer colher couve, plante couve, cultive couve. Quer colher abacate, plante abacate, cultive abacate. Ou seja, baseado naquilo que você plantou e cultivou, você já tem noção daquilo que você vai colher. Se a vida que você tem hoje não te representa como objetivo, arranque tudo aquilo que você plantou em algum momento. Primeiro, calça a sandália da humildade, entenda que plantou a semente errada. Arranque tudo aquilo que você plantou, prepare a terra novamente, escolha o que você quer colher, plante a semente que te leva àquele tipo de colheita, cultive aquela semente para que você possa colher. Porque senão nós vamos viver uma vida de ilusão, acreditando que se eu abrir uma barbearia no bairro X em Goiânia, vai bombar. Não. Abrir uma barbearia não é garantia que vai bombar. Se eu fizer Goiânia, vai bombar. Se eu abrir um jornal igual o René, vai bombar. Se eu for vender água, vai bombar. Não, não é isso que vai bombar. Vai bombar é você saber o que você quer, saber que plantio é o sucesso, respeitar todos os degraus, considerar os seus pequenos avanços. Você notou que eu falei aqui de milhão na conta, mas o primeiro dia que eu comprei carne, eu chorei porque eu tinha comprado carne. Eu considerei todos os meus pequenos avanços. Eu considerei ter comido o pé de frango. Depois considerei o quichute que veio antes da conga. Depois considerei a conga. Depois considerei comprar minha roupa nova, porque eu sou filho do meio, nasci na década de 70 por 80. Filho do meio não tinha roupa nova. A roupa era comprada para o irmão mais velho, depois para a outra irmã, passava para o filho do meio, e o filho do meio cuidava da roupa e ia descer na roupa. Eu comemorei quando eu comprei essa roupa.
Então, comemorar os seus pequenos avanços te ajuda, é como se fosse pequenos comprimidos para ajudar a sua ansiedade a ser controlada. Porque se você esperar chegar onde o Rick chegou para comemorar, você não consegue suportar. Se você esperar chegar onde o Renê, a Elaine, o Zezé, você não vai conseguir suportar. E se você seguir alguns que falam de facilidade, você vai querer acelerar o processo. E eu posso te garantir uma coisa baseada na fé que eu tenho. Eu sou águia, eu costumo dizer muito isso. A águia não voa com pardal. Mas eu tenho uma metáfora que eu uso. É uma metáfora, isso não está na Bíblia não, tá? Eu nem estou falando de religião, é só uma metáfora. Que eu uso fazendo uma brincadeira com a Arca de Noé. Quando veio o dilúvio, a águia foi uma das primeiras a ver o dilúvio, porque ela sempre fica num penhasco. Então lá de cima ela viu aquela água toda vindo e falou, essa parada vai inundar. E aí ela olhou de longe, ela viu a construção de uma arca e falou, deu bom, eu vou ser a primeira a entrar. Na velocidade que da minha asa, eu vou ser a primeira a entrar nessa parada. A águia caiu do penhasco, pegou um voo, entrou lá na arca, virou para o Noé, fecha, Noé, tá vindo um dilúvio aí, vai inundar essa parada. O Noé virou para a água e falou, não podemos fechar a água. Mas como assim? Vai inundar. Ele falou, não, tem que esperar a tartaruga. A águia virou e falou, Noé, deixa eu te contar uma coisa, eu passei pela tartaruga 5 países atrás, no outro continente, esse negócio vai inundar, ela está vindo lento demais. Ele falou, não vai inundar não, tem que esperar a tartaruga, tem que esperar o bicho preguiça, tem que esperar a zebra, tem que esperar o leão, tem que esperar o macaco, tem que esperar. E aí o tempo começou a fechar, a água começou a chegar e nada da arca inundar, e a tartaruga está vindo. Meses depois chegou a tartaruga. Quando a tartaruga entrou, Noé fechou a arca. Lição, a mesma arca que trouxe a águia com a velocidade das suas asas, esperou a lentidão do passo da tartaruga antes de fechar a porta. Então, o que eu tenho que dizer para você é, não interessa se você é águia ou se você está vindo no pasto de tartaruga, a arca não vai fechar sem você entrar, desde que você esteja caminhando em direção à arca. Não interessa a velocidade do seu passo, a arca não vai fechar sem você entrar. Eu não estou falando de religião, estou falando de fé. Se você tiver convicção que você está plantando e cultivando, se você tiver convicção que você está indo, dando seus passos, independente de qual seja a velocidade dos seus passos, pode estar certo. Pode demorar 40 anos, como aconteceu com o Rick. Mas a arca não fecha sem você colocar o pé lá dentro. Porque o Deus que você segue vai ser fiel para permitir que a promessa se manifeste na sua vida. Pegou a visão? Controle a ansiedade assim. Isso tem que ser o seu termômetro de ansiedade. Quando a caminhada estiver difícil, você fala, cara, tá difícil, mas eu vou dar mais um passo, porque eu sei que a arca não vai fechar sem eu entrar. O dia que eu descobri isso, eu não parei mais. Não tinha a ver com a dificuldade. Isso aqui, ó, tá vendo esse caroço aqui? É veia estourada de peso da caixa. Eu pegava a caixa assim, ó. Vou pegar aqui para você ver. Isso aqui não é minha caixa, não. A original tá lá em casa. Essa parada pegava aqui, estourou minha veia. O dia que isso aconteceu em Copacabana, eu chorei, mas eu continuei a caminhar. Porque eu tinha certeza que a arca não ia fechar sem eu entrar. E eu vivi para ver isso acontecer na minha vida. E talvez eu não tenha vindo aqui para dar palestra, para trocar ideia, para participar de painel, para nada disso. É só para te dizer que a sua ansiedade tem a ver com a dúvida se a arca fecha sem você entrar. E eu sou capaz de te garantir que ela não fecha sem você entrar. E que um dia você vai estar aqui nesse painel contando que lá em 2023 o Rick te falou que a arca não fechava sem você entrar. Tenha fé e siga a sua caminhada. Lá na frente a gente se encontra. Uhul! Então encerramos aqui o nosso painel. Exatamente 1 hora depois. Se vocês quiserem adicionar mais alguma coisa, fique à vontade.